irmão. Paulo ontem é uma vergonha, torcida do São Paulo. Vocês são vergonhosos. Vocês estão fazendo por São Paulo o que o São Paulo não merece e que o Roger não merece. É porque ele é negro, é? É porque ele é negro, é? É por causa disso? Não tem outra explicação. Qual a explicação de um cara maravilhoso, um cara que teve 6, ganhou o jogo, um cara que não faz mal pra ninguém, não repudia ninguém, é um baita de um cara maravilhoso, um pai das filhas. Vocês da imprensa, vocês questionam ele, se ele vai parar, se ele vai largar. Mas como é que vai largar de ser treinador? E o que eu falo para minhas filhas, para meus filhos? Ah, o pai largou porque os caras estão brigando. Vocês estão de sacanagem com ele. Ah, mas vocês não falam do Aidar, né? Da banana, né? Vocês não falam do Juvenal Juvencio, né? Vocês não falam do Júlio Casares, né? Rui Costa. Vocês não falam do Rui Costa, né? Ah, é o Roger que é o grande culpado do que acontece em relação ao São Paulo. Vocês não falam do Lucas, né? Do Rames Rodrigues, né? Vocês não falam do Wendel, lateral esquerdo, que é ruim pra cacete. Vocês não falam, né? Vocês não falam deles, né? Aí vocês pegam no pé do Roger, que ganhou o jogo, que entra e é vaiado por todo mundo. Vocês estão de brincadeira. Não é possível, vocês são paulinos, vocês estão de sacanagem. Sabe o que você tem que fazer com esse menino? É aplaudir ele, é valorizar um rapaz como esse, jovem, ótimo treinador. Ah, tem as circunstâncias táticas, isso se discute. Mas uma torcida, um clube grandioso como o São Paulo, não pode fazer isso. Não, é predisposto a querer derrubar o cara, porque ele é preto? Porque ele não é branquinho de olho azul? Porque ele é um cara que fala aquilo que ele pensa e coloca as nomenclaturas, o português dele de uma forma diferente. Ah, então tem que ser. Tem que ser como aí? Como é que tem que ser? Aí no São Paulo. Vocês que são dirigentes cardeais do São Paulo, vocês estão acabando com o São Paulo e ninguém foi preso. Ninguém está na cadeia. Agora o Roger é culpado de uma instituição como o São Paulo de ser vaiado antes, durante e depois, quando eu ganho o jogo. Por quê? Porque ele é preto? Porque ele é negro? Porque ele não é daquilo que vocês acham que ele gostaria de ser? Cadê a assessoria do São Paulo? Cambada de covarde! Seus covarde! Cambada de covarde! Assessoria covarde, que não protege um cara como ele. Que não protege um pai de família, um profissional. Não serve. Manda embora. Manda embora. É igual eu aqui 25 anos. Eu não sirvo, manda embora. Eu não estou fazendo o meu trabalho direito, me chama, me dá dura, me orienta, me posiciona, me coloca o porquê. Não adianta me falar, você tem que falar isso. Mas por que eu tenho que falar? Mas por que eu tenho que falar? Mas por que eu tenho que pensar? Não, é assim que é. Assim que é. Muito bem, tá aí o Roger Machado, ele foi perguntado se estava valendo a pena, né, e tudo isso que ele está passando ali no São Paulo, e ele respondeu dessa forma, ainda falando sobre as duas filhas que ele tem. Muito bem, Arnaldo Ribeiro, você está aqui hoje porque você estava lá ontem, e você viu de perto tudo o que aconteceu dentro e na arquibancada. E aí? Estou aqui até porque essa pergunta, se está valendo a pena, feita pelo Alexandre Salvador, nosso colega, foi uma sugestão minha. Está valendo a pena? Eu também tenho duas filhas como o Roger, e às vezes eu me pergunto se vale a pena. E eu também não desisto das coisas, né? Pegando só o que aconteceu ontem, o Roger fez um bom trabalho ontem para o jogo contra o Juventude. Diante de tudo que aconteceu no jogo, na entrevista coletiva, fossem pessoas com senso de coletividade, estariam ao lado dele na coletiva Rafinha e Caleri. Um capitão do time atual e o outro antigo capitão, que tem ascendência sobre a torcida do São Paulo e poderiam repartir responsabilidades. O Rafinha, pela escolha, pela participação na troca do Crespo pelo Roger, junto com o Rui Costa, e o Caleri, que nos 2 últimos jogos enterrou o treinador, certo? Não por vontade dele, por erros dele. Acontece. Não, o Caleri tem de tudo, menos falta de vontade, mas em São Januário ele perdeu um gol sem goleiro e cometeu um pênalti. E ontem, no segundo tempo, ele perdeu um gol sem goleiro e perdeu um pênalti. Né? Talvez, se o Caleri tivesse calibrado nessas 2 últimas partidas,
o São Paulo não teria perdido em São Januário e teria goleado no Morumbi. Mudaria um pouquinho o mood, você concorda? Então, eu acho que falta também gente que tem ascendência em relação ao torcedor do São Paulo se manifestar. Não o Rui Costa, porque o Rui Costa, torcedor do São Paulo, quer ver pelo avesso. Ontem começou com a vaia ao Roger, com xingamento ao Rui Costa. Terminou com xingamento ao Roger e ao Rui Costa e com vaia a todos os jogadores do São Paulo, certo? Não foram... Os jogadores do São Paulo também não saíram ilesos da partida de ontem. Agora, os companheiros estavam comentando uma situação que ela é prática. O Crespo não volta mais, a troca foi feita, a troca é absurda, é injustificável. Eu entendo o torcedor do São Paulo se sentir apunhalado, traído mais uma vez com a troca, por tudo que vem acontecendo também no extracampo nos últimos tempos, mas ela já aconteceu. Então, o que tem daqui para frente? Tem o time jogando. O torcedor do São Paulo torce pro time ou torce contra o time? Essa é a primeira pergunta que eu tenho a fazer. Imagine se o torcedor do São Paulo estivesse na zona de rebaixamento, como o torcedor do Corinthians, que tivesse nessa... Porque os clubes são muito parecidos nos últimos anos, né? Muito parecidos. Presidente interino, safadeza para lá, safadeza para cá, jogador que não recebe e não sei o que lá. Porém, na hora que a bola rola, a torcida do Corinthians tem conseguido separar as coisas. E isso significa respaldo ao time, que é a razão mais importante da existência de todo torcedor. É o time dele. Então, eu sugiro que o torcedor de São Paulo faça uma reflexão se ele está ajudando o time ou prejudicando o time. Não o Roger Machado, que amanhã não vai ser mais técnico do São Paulo. Não o Rui Costa, que amanhã não vai ser mais diretor do São Paulo. Esses caras são todos passageiros. Ontem foi 20 anos da morte do Tele Santana. O Tele Santana é o maior símbolo da história do São Paulo. Foi passageiro também. Mas o São Paulo fica, né? E acho que o torcedor do São Paulo precisa também ir para o divã. Pensar, conversar, pensar no que está fazendo. Pensar na principal razão de ser, que é o time de futebol. E entender que, na prática, faltam 10 partidas até a parada da Copa do Mundo em um mês. Se uma nova troca agora seria melhor ou pior pro time, não pro ego dele. Se entender que é melhor a troca, então que faça a troca da direção do treinador, mas que aí todos muito envolvidos nisso assumam responsabilidades que eles normalmente não assumem, né? Então, se vier... Quem que o torcedor do São Paulo quer? A volta do Dorival? Se o Dorival vier, então o torcedor do São Paulo se compromete a se matar pelo time no Brinco de Ouro, em Bragança, lotar estádios, incentivar... O torcedor do São Paulo tá disposto a comprar a briga, como um torcedor de futebol faz normalmente pelo time dele? É isso? Para isso você precisa entregar a cabeça do treinador? Então entrega a cabeça do treinador. Entrega a cabeça do treinador. Né? A questão que está colocada aqui é o que é melhor para o time do São Paulo, não para o ego de um ou de outro. De novo, se o Roger fala em tentar reverter e não desistir, eu nunca vi em 45 anos de estádio uma oposição desse nível. E claro que a oposição extrapolou o São Paulo, o São Paulino perdeu completamente a paciência e extrapolou para o time todo. Então o torcedor do São Paulo passa também a prejudicar o time dele, né? Os jogadores ficam sem confiança, os jogadores... isso é contraproducente. Quem gosta disso? O adversário do São Paulo. Qualquer adversário do São Paulo, né? E a torcida do São Paulo, que mudou nos últimos anos, foi exemplo de fidelidade, resiliência e tudo mais, ela precisa fazer essa reflexão nesse momento, porque o time precisa dela, precisa da torcida. Qualquer time de futebol grande precisa da torcida desse time, né?
Ainda mais sem estádio, sem um monte de coisa, sem o mando de campo e tal. Então, o Roger é uma figura passageira, como qualquer técnico de futebol. O desafio é enxergar um pouco além, né? Se ele já chega com essa rejeição, é a cabeça dele que vocês querem, os caras provavelmente vão entregar a cabeça. Isso vai mudar a forma do São Paulino torcer por time, se envolver com o time, incentivar o time. Vai. Se isso for uma garantia, a cabeça vai ser entregue, como está todo mundo querendo. Só que os problemas do São Paulo vão bem além do treinador. E o torcedor do São Paulo, no fundo, sabe disso. E o que ele está fazendo nos últimos tempos não é ir contra o treinador, é ir contra o time. Simplesmente isso. Se ele perceber que ele está indo contra o time, talvez ele reflita um pouco melhor sobre as atitudes nas próximas vezes, né? Nas próximas partidas. Vista consolidado com títulos, ele também não é um treinador de você, quando anuncia ele, você fazer uma campanha contra, né? Definitivamente não é. Definitivamente não é. Ele ainda não pode ter conquistado os títulos que talvez ele tenha indicado ou parecido que ia ganhar em algum momento, mas, sem dúvida, ele não é um técnico desclassificado que ele não pode assumir um time do tamanho do São Paulo, né? Então, já desde a chegada já houve uma reação completamente desproporcional à qualidade do Roger Machado, e isso vem se seguindo, continua, um clima muito ruim, um clima péssimo, que não tem muito a ver com o aproveitamento do São Paulo, pode até ter com o nível de atuação, e ontem, acho que o São Paulo ganhar do Juventude por 1-0 não está na conta do Roger Machado, não acho que esteja na conta do Roger Machado, acho que o time do São Paulo teve volume de jogo, teve produção ofensiva para ganhar o jogo por mais, e aí a gente viu Cauli desperdiçar oportunidades assim, básicas, a gente viu Luciano, apesar do gol, não dar sequência a várias jogadas que deveria, a gente viu uma noite muito abaixo do Caleri, inclusive com a perda do pênalti no final, que daria um outro sentido ganhar por 2-0, amenizaria a situação. Então assim, e essa conta não tá na do Roger Machado, em termos de volume ofensivo, o Roger Machado, acho que ele fez, conseguiu gerar movimentos coordenados no time para ele ter volume de jogo para ganhar o jogo por 2 ou 3-0. Muita gente criticou o fato dele ter tirado o Luciano. Pô, ele tirou o Luciano faltando 10 minutos para terminar, pô. O mesmo Roger Machado que há algum tempo atrás, 3 jogos atrás, foi criticado porque botou o Marcos Antônio para jogar na Sul-Americana e o Marcos Antônio se machucou. Então assim, pô, você querer fazer da substituição do Luciano faltando 10 minutos para terminar um motivo para o mundo cair na cabeça no Roger Machado, para mim, acho desproporcional, tá? E aí, a gente tem que avançar numa discussão que o Roger Machado não tem como competir com o fantasma que estão colocando na conta dele no trabalho do São Paulo. E qual é o fantasma? É o fantasma da total falta de credibilidade da direção de futebol do São Paulo. E aí tá incluído o Rui Costa, tá incluído aí o presidente, o seu Macis, que assumiu aí na esteira do afastamento, do impeachment do Casares, com uma série de acusações, afastamento do Casares de outros diretores que levaram São Paulo das páginas esportivas para as páginas policiais do noticiário. E o Roger Machado, e acho que aí é uma coisa muito exagerada e muito desproporcional, ele está apanhando por ele ser contratado de uma direção sem credibilidade. E que aí a gente levanta o debate. O próximo contratado, porque vamos supor que você demita o Rui Costa e demita o Rafinha também, né? Eu não imagino que o Macis vá entregar o cargo. Ele vai entregar o cargo? Vai cair todo mundo? Que talvez seja o ideal para a torcida do São Paulo. Do jeito que aqui no Brasil a gente dificilmente vê pessoas largando osso, né? E isso não só no futebol, em qualquer seara. É escândalo atrás de escândalo, é denúncia, é isso, é apontamento, é conflito de interesse e não largam o osso. Então assim, o seu Macis vai largar o osso? Hoje, quem tá nos departamentos de diretoria, nos conselhos, vão largar o osso? Eu imagino que não. Então, você vai demitir o Roger, vai demitir o Rui Costa, vai demitir eventualmente o Rafinha, vão vir outros pro lugar e a decisão vai continuar sendo tomada por uma direção sem credibilidade, que hoje é o que está acontecendo no São Paulo, fartamente documentado
pela imprensa e, inclusive, pela polícia, pela Secretaria de Segurança. Então, assim, na prática, e isso ficou muito claro num tweet do Caio Domingues, que faz lá o voz da torcida do São Paulo no GE, e ele botou esse tweet assim, ó. A galera não entende que as críticas ao Roger são pelo mau desempenho no geral, pela forma como ele chegou e também por ele ser homem do Rui Costa, no sentido de homem de confiança, lógico, que hoje é inadmissível estar no São Paulo. Roger é a personificação de um São Paulo que esperávamos que fosse começar a dar certo de novo e não dá. Vamos analisar isso aqui. E eu concordo, assim, o texto do Caio é brilhante. É brilhante. Mau desempenho no geral. O mau desempenho no geral eu acho que é nível de atuação. Acho que ele está se referindo a nível de atuação. Porque em aproveitamento, não é um mau desempenho no geral. A menos que a torcida do São Paulo esteja se enganando que o São Paulo possa fazer muito mais do que vem fazendo nesse segundo semestre. Então, se ele está falando em nível de atuação, eu concordo. Eu acho que no trabalho do Roger Machado, o time jogou mais vezes mal do que aceitavelmente bem. Concordo. Pela forma como o Roger chegou. A forma como o Roger chegou não é culpa do Roger, desculpa. A forma como o Roger chegou, e aí tá incluída também a demissão do Crespo, que se você pega o meu vídeo aqui, eu achei a demissão do Crespo num momento incompreensível. Quase covarde, até, também. Isso não tá na conta do Roger Machado. Não é culpa do Roger Machado. Se alguém demitiu o Crespo de uma maneira errada, de uma maneira covarde, de uma maneira canalha, ou de uma maneira lunática, isso não é culpa do próximo que vem. Porque alguém vai ter que treinar o São Paulo, né? A partir do momento que o Crespo já foi demitido, alguém vai ter que treinar o São Paulo. Essa conta não pode estar nos ombros de quem vai chegar. Porque, beleza, se em vez do Roger Machado tivesse chegado pra pegar um técnico que tá sem clube, né? Se tivesse chegado o Jürgen Klopp, iriam jogar essa conta nele? Não. Né? Então, assim, e lógico que eu não tô comparando o Roger Machado com o Jürgen Klopp. Então, a forma como ele chegou, eu acho que você imputar isso ao Roger é uma baita de uma injustiça. Porque o Roger não tem culpa, né? A menos que você apareça aqui imagem dizendo o Roger assim, ó, isso, demite o Crespo mesmo, que eu vou pra aí, eu quero esse cargo. Que eu não imagino que o Roger fizesse parte disso. Não conheço o Roger, pessoalmente, né? Não conheço, pessoalmente no sentido, não sou íntimo do Roger, mas pelo que eu conheço, não acredito que ele fizesse isso. Então essa conta não tá nele. E também por ele ser o homem de confiança do Rui Costa, que hoje é inadmissível estar no São Paulo. Esse fantasma, o Roger não vai conseguir lidar. Então, assim, se isso é um problema tão grande como o Caio colocou aqui, e de novo, o texto do Caio é brilhante, é muito bom, e vocês sabem como eu trabalho aqui, eu quando quero entender o macro de um time, eu ouço muito alguns torcedores, né? Eu escolho alguns torcedores pra olhar, lógico, como eu digo, que o torcedor torce, então às vezes o torcedor não tem compromisso com a razão. Quem tem que ter compromisso com a razão é a crítica especializada. Mas eu gosto muito de ouvir, e achei os pontos do Caio aqui muito, muito verdadeiros. Então, assim, se isso é um problema, se o fantasma da falta de credibilidade do Rui Costa, do Macis e de outros diretores estão lá, o Roger nunca vai conseguir fazer trabalho nenhum. Então, é um fantasma muito injusto. É um fantasma cujo o Roger nunca vai conseguir competir. Então, se esse é o cenário dentro do São Paulo, a demissão do Roger deveria ser anunciada hoje, junto com ela, a demissão do Rui Costa, a demissão do Rafinha e o Macis e todos os diretores entregarem o cargo. E aí recomeça o São Paulo do zero. Refunda, entre aspas, o São Paulo. Porque esse fantasma, o Roger não vai conseguir competir. E se tem um único acerto do Roger Machado no São Paulo, este foi pedir o Arthur. Talvez foi o único acerto na carreira dele como treinador. E rolaram algumas bizarrices nessa partida. O Caleri, além do gol que ele perdeu, ele desperdiçou um pênalti. Eu cansei de falar que o Caleri não é um bom batedor de pênalti. Nunca foi. Não é agora que ele vai se transformar num Reinaldo da vida. E depois que o Reinaldo saiu, o São Paulo ficou carente de cobrador de pênalti. Nem o Luciano é lá aquelas coisas. Mas na minha opinião, o Luciano cobra pênalti bem melhor que o Caleri. Só que na hora do pênalti ele não estava mais, já tinha sido substituído.
O Juventude com 1 a menos em campo, o Roger Machado vai e saca o Luciano, que era um dos melhores jogadores do São Paulo no jogo. E o Luciano, além de ser um jogador que pouco se lesiona, ele é um cara indestrutível. Ele tomou uma entrada nessa partida que, se fosse em qualquer outro jogador, a perna voaria. E esse aqui é o momento que o vídeo vai pegar fogo, que comecem as polêmicas. Uma coisa que eu percebi do momento que acabou o jogo pra cá é que tem uma turma da mídia tendenciosa que parece ter um fogo no rabo pelo Roger Machado, estão fazendo um esforço danado, um malabarismo para distorcer as narrativas, para manter esse elemento no São Paulo. A desculpa da vez é essa. Nossa, os jogadores se arrastando em campo, jogando sem vontade, estão perdendo gols, o Caleri desperdiçou um pênalti, a culpa é do treinador? Essa análise rasa é clássica. E não precisa ser um expert para saber que a maior fatia desse problema não são os jogadores, é o treinador. E por que a mídia tanto defende ele dos próprios torcedores do São Paulo? Eles são burros? Eles não conseguiram enxergar o óbvio? Claro que não, eles são bem espertos e eu vou te explicar. Se o Roger Machado continuar no São Paulo por mais um mês, o São Paulo vai perder metade dos jogadores por lesão até a Copa do Mundo. Escuta só o que eu estou te falando e salva esse trecho do vídeo. E aí, o São Paulo não tem dinheiro para contratar, está destruído financeiramente falando, essa diretoria não vai conseguir tirar uma carta da manga, eles não têm competência para isso, e o São Paulo só vai se afundar. E é exatamente isso que essa mídia tendenciosa quer. A crise no São Paulo é um negócio que vende. Vende mais do que cerveja. E para eles é bom, porque os rivais adoram degustar esse assunto. Dá audiência, traz engajamento, atrai patrocinadores que despejam dinheiro ali para manter os programas e os projetos pessoais. Tanto é que existem jornalistas e blogueiros que se especializaram em falar da crise do São Paulo, porque é um assunto quente, traz retorno. Muitos não ganham dinheiro surfando nessa onda, mas tem uma audiência mais ou menos, já basta. Mas se tem um outro motivo para a defesa do trabalho medíocre que esse treinador está fazendo no São Paulo, eu desconheço. Nem o Rui Costa, que contratou ele, está aparecendo para defender o trabalho que está sendo feito. O Rafinha não aparece, o Rafinha sumiu, virou o Muricy Ramalho 2.0. Mas nem precisa aparecer para defender esse cara. Os próprios jornalistas já estão fazendo isso. Estão botando a torcida do São Paulo em xeque, estão jogando a culpa na caçamba da torcida. Poxa, como é que pode fazer um negócio desse aí com o Roger Machado? É injustiça, é um ataque ao treinador. Antes mesmo dele chegar, o povo já estava esculachando ele. Pois é, estávamos esculachando porque a gente conhece o trabalho dele. E o trabalho dele não é bom para o São Paulo. E não está encaixando. Não adianta falar, deixa o cara trabalhar. Não, a gente está deixando ele trabalhar. Esse é o problema. E a pressão só vai aumentar. E se eles quiserem tranquilizar a torcida, tem que consertar essa lambança aí. Tem que meter um efeito Renato Gaúcho no São Paulo. Não com o Renato Gaúcho porque ele está no Vasco e melhorou o Vasco, hein? O Vasco estava completamente perdido, tem um plantel pior que o plantel de São Paulo, mas ele chegou lá e melhorou. Até passou por uma má fase lá, mas já controlou. Porque o Vasco realmente tem um plantel muito ruim. E qual seria o efeito Renato Gaúcho no São Paulo? Você vai mandar um treinador ruim embora e vai contratar o Dorival Júnior, que é um treinador muito melhor. O pessoal fala que ele jogou o Corinthians na zona de rebaixamento. Não, não. Quem jogou o Corinthians lá foram os próprios jogadores que pararam de jogar para puxar o tapete do Dorival. Ah, mas o Dorival não é bom em pontos corridos. Tudo bem, então deixa o Roger Machado. A gente vai terminar o ano pedindo o Abelão para salvar o São Paulo. E pelo menos o Dorival é bom em mata-mata, não é? Em alguma coisa, né? Ele é bom. Ele serve para alguma coisa. O Roger Machado não é bom nem em pontos corridos nem em mata-mata. De todos os treinadores que estão disponíveis no mercado, o Dorival, na minha opinião, é o único que serve. Ah, e na saída do jogo, um repórter perguntou para o Medalhão de São Paulo se eles estão jogando pelo emprego do Rui Costa e do Roger Machado. E olha só o que ele fala. Vocês estão jogando pelo emprego do Rui e do Roger? A gente está jogando porque a gente representa São Paulo. São Paulo é uma camisa gigante, maior do Brasil. A gente está jogando pelo nosso emprego também, porque se a gente não desempenhar daqui a pouco, a gente que começa a ser vaiado, a gente que começa os questionamentos, né? Então acho que a gente está jogando pela camisa de São Paulo. É claro que a gente lamenta o que está acontecendo com o treinador, mas só nós jogadores pode reverter isso. É cada pergunta que eu fico assustado. O Luciano mesmo ficou meio descolocado com essa pergunta aí. Se a gente for analisar as últimas partidas do São Paulo, e o Luciano dissesse que sim, estão jogando pelo emprego do Rui Costa e do Roger Machado, pode mandar esses dois embora.
O São Paulo não está jogando bem. Então é isso, eu espero que no próximo vídeo eu apareça para falar sobre a demissão do Rui Costa e do Roger Machado. Se possível, pelo menos a demissão do Roger Machado. Eu já vou ficar muito feliz. A vontade que dá é essa. Rui Costa e diretoria do São Paulo. Rui Costa tem que ser retirado do São Paulo imediatamente. E quando ele for retirado, nós temos nomes como o de Leonardo, por exemplo, que tem dado muito o que falar. O Leonardo, tem também o Marcos Braz, que fez um trabalho formidável no Flamengo e um ótimo trabalho no time do Remo, levando o Remo pra Série A. Quando o Marcos Braz sai do Remo, o Remo não consegue ali dar certo no time do... O Remo não dá certo mais no Brasileiro, tá agora brigando pra não cair, ele deve até cair. Muito porque o Marcos Braz saiu do Remo. Então ele é o tipo de cara que carrega título com ele. Então uma mudança de Rui Costa para Marcos Braz, pra mim ela seria perfeita, maravilhosa. Claro que tem outros nomes também. O Leonardo eu acho até mais da hora de trazer agora do que o Marcos Braz. Talvez o Marcos Braz aqui no Brasil, muito mais ganhador do que o Leonardo enquanto gestão, mas o Leonardo trabalhou em times como Milan, Paris Saint-Germain, é um cara da Europa, né? Assim como o Roger Machado pegou o telefone e ligou pro Arthur e viabilizou a vinda do Arthur, imagina quem que o Leonardo pode ligar, né? Pro Mbappé? Esse não dá porque o São Paulo não pode pagar, mas caras que estão esquecidos ali no futebol europeu, italiano, francês, pode ser sim, que o Leonardo batendo uma ligação ali e falou, vem pra cá, joga aqui no São Paulo, o cara pode vir, nós podemos ter nomes formidáveis com um cara igual o Leonardo, acho que ficaria muito top. O São Paulo contratou o menino Arthur e ele deu super certo, né? E vendo o Arthur ontem jogando, ele assim, se não fosse o Caleri, o Arthur estaria até melhor, né? Não fosse o Cauli, o Caleri, o Arthur estaria até melhor. Tá jogando muito futebol, então eu quero somente dar os parabéns pro Arthur e torcer pra que outros caras tipo o Arthur venham pro São Paulo. Caras comprometidos, caras que dão super certo por aí. O Caleri, ele tá agora beirando ali a sua renovação contratual, né? Tá dando muito o que falar. O Caleri não tá jogando absolutamente nada no meu modo de enxergar, tá atrapalhando o São Paulo e o papo que veio é que o Caleri ganhava na casa de 1.300.000 por mês no São Paulo, isso foi informação do Jorge Nicola, jornalista, e que o Caleri, para renovar com o São Paulo, gostaria de um aumento salarial, mas principalmente um time competitivo para ele poder ganhar título, ou seja, ele condicionou a renovação dele ao São Paulo trazer jogadores para dar um projeto pro Caleri ganhar título. E eu me pergunto, onde o Caleri entra? Em títulos. Onde o Caleri entra na sua trajetória no futebol, pelo Boca, pelo futebol europeu como um time como o West Ham, ou na China, onde o Caleri entra enquanto título? Onde o Caleri tá habituado a título e a condição pra ele renovar com o São Paulo é ganhar título? Eu acho que é o contrário. O São Paulo tem que cobrar o título do Caleri e não o Caleri do São Paulo, sabe? O Caleri é o cara que representa o São Paulo em campo. Ele é o capitão, ele é o camisa 9, ele joga todos os jogos. Ontem o Luciano jogando 1000 vezes mais que ele saiu, depois de ter feito gol, jogado 1000 vezes mais. O Caleri continuou atrapalhando. Então o Caleri eu penso que ele tem sim que ficar no São Paulo, se tiver a redução pela metade do salário, 1 ano de contrato e com produtividade. Gol por fazer gol e ajudar os companheiros. Agora, da maneira que tá, não jogando absolutamente nada. Hoje, o São Paulo tem um tal de Rian Francisco por aí, que ele é o que o Endrick foi um dia pro Palmeiras. Rian Francisco é o que um dia foi o Estevão pro Palmeiras. O Rian Francisco, ele é o que um dia foi o Ryan pro Vasco. O Rian Francisco, ele é o que um dia foi Vinícius Júnior lá para o time do Flamengo. Então nós temos um jogador hoje completamente acima da média, extra classe, um cara que faz gol de todo jeito e que se estivesse jogando ontem com o Arthur, Luciano e o próprio Cauli, Preguiça, ou então algum outro jogador, o Rian Francisco teria feito gol. Desaparecido do São Paulo desde o dia 4 de abril, Arboleda simplesmente chutou o balde e definiu sua data de saída do clube. O rebelde zagueiro está no radar de um grande rival do tricolor onde deve ser o seu próximo destino. Enquanto os fatos não se desenvolvem, o jogador continua no Equador desdenhando o tricolor e dificultando as negociações com o clube mesmo tendo contrato vigente. Segundo informou o jornalista Gabriel Sá, Arboleda voltará ao Brasil somente no dia 30 de abril para definir sua saída do São Paulo. Desde então, os contatos com o SPFC foram breves e sem resolução de saída. O tricolor estuda uma rescisão junto à FIFA e estuda diferentes variações para se livrar logo do jogador. Defendendo as cores do tricolor há aproximadamente 10 temporadas, o atleta deixará o clube pelas portas dos fundos, jogando tudo o que conquistou aqui para o alto. Um possível destino do atleta pode ser o Vasco da Gama. Existem informações de que Renato Gaúcho, técnico da equipe carioca, entrou em contato diversas vezes com o defensor lhe convidando para jogar pelo Cruz Maltino. Com isso, o Vasco pode ser o próximo destino do atleta e o tricolor já está ciente.